Bom, então vamos lá. Avançamos para a unidade 3.8, descrever as mudanças da metodologia CCBXD. Então vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito desse processo de descrição das mudanças. A gente já viu as hipóteses e a validação delas e tudo aquilo que é importante ou não daquelas hipóteses. E aí aqui já está na mudança realizada e a descrição dela, a implementação dessa mudança. Então, na metodologia do Customer Centered Business Experience Design, do GART, essa etapa de descrever mudanças ela é crucial para transformar os planos em projetos viáveis e bem-sucedidos. Então, veja que tudo que traçamos até aqui, né, podemos dizer até o final dessa metodologia, ele tem uma característica muito ampla de projeto. Mas não necessariamente, né, a gente vai considerar ele como um projeto, vai muito de acordo com a utilização da metodologia em si para a aplicabilidade do que estamos fazendo. Então, ele pode ser tanto desenhado quanto um projeto, utilizado para essa finalidade, né, de conseguir informações e dados para delimitar e desenhar um projeto, ou para implementação já de mudanças realmente em processos que já acontecem e que não necessariamente são projetos. Então é crucial para a transformação desses planos em projetos, né, ou já de melhorias de processos que já existem. E essa etapa ela envolve a identificação, uma descrição detalhada dessas mudanças e também a necessidade de ações do cliente no comportamento do processo. A gente vai ver todo um template que tem também para ser documentado essa etapa. E aí, então, já adentrando ao assunto, vamos falar então um pouquinho dessa etapa. E aí aqui que fique claro então que já estamos na etapa 7, né, finalizando todo o nosso processo. Essa etapa ela vai detalhar e validar todas as hipóteses, né? E vai ajudar a dar uma visibilidade melhorada aí a nossa jornada do cliente. É possível, claro, que seja viável de continuar no plano ou não. Então é isso que essa etapa ajuda a ficar mais evidente. Então aqui é essa nossa tabelinha de documentação dessa etapa, certo? Que a gente vai preenchendo ela em colunas. Então a primeira coluna ela fala a respeito da ação do cliente. Então o que seria a ação do cliente? O que eu preencho nesta coluna? Então aqui é claro que ela é passível de adaptação também, mas a gente vai colocar as ações do cliente referente às interações específicas que eles têm com a empresa, por exemplo, com o produto, com o serviço. Então nessa etapa é essencial identificar como as ações precisam ser ajustadas para alinhar com a nova solução proposta, né? Compreender as ações do cliente, como que elas ajudam a garantir essas mudanças planejadas, que elas proporcionem uma experiência mais fluida e satisfatória. Então, que é basicamente o que o cliente ele tem que fazer de ação, né, para esse processo? O que ele tem que fazer para ter essa adesão nessa mudança desse processo? Então, um exemplo disso, né, se a solução proposta ela envolve a introdução de um novo portal de autoatendimento, por exemplo, que estávamos falando do agendamento online, as ações que o cliente ele pode incluir para fazer essa transição, né, está relacionada à transição das chamadas telefônicas para interação online. Então, o que vamos fazer para que isso aconteça? O que o cliente ele precisa acionar, ele precisa ter para que isso aconteça? Isso requer, então, uma comunicação clara, né, dos benefícios e o fornecimento de suporte adequado para facilitar essa mudança, entre outras ações importantes. E aqui a gente pode usar gamificação, bonificação, pode utilizar ferramentas que muitas instituições hoje utilizam, fora até da área da saúde, que nosso exemplo é da área da saúde, mas por exemplo, supermercados. Muitas redes grandes de supermercados, de Walmart, eles têm o quê? Eles têm através do aplicativo promoções por um preço especial. Então, quem faz a compra pelo aplicativo para receber em casa tem um desconto especial naquele item. Quem faz toda a compra pelo aplicativo ali, né, e só faz a retirada na loja, garante um desconto especial. Então, tudo isso é uma tentativa de fazer a migração do físico para o online, né? Então, são métodos e metodologias que outras instituições e segmentos utilizam que pode ser adotado aqui no nosso exemplo, por exemplo, né? A segunda coluna é a mudança de comportamento. Nessa coluna, a mudança de comportamento, ela vai se referir
as alterações necessárias na atitude, né, e no que é praticado pelos clientes. E também da equipe interna, de todos os stakeholders aqui envolvidos, vamos dizer assim, para que isso aconteça, os principais, tá? Então, para que toda essa nova solução ela seja adotada com sucesso. Essa etapa, ela é crítica, né, no sentido de garantir que todos os stakeholders eles estejam alinhados com o nosso objetivo desse projeto e motivados a adotar essas mudanças também. Então, por isso que é muito importante toda essa parte de comunicação, de entendimento e de clareza, né, nessa mudança do comportamento. Então, mudar comportamento não é algo fácil, por isso que falamos que é uma das etapas mais críticas e que temos que fazer ela como algo mais sutil. Porque se for algo muito abrupto, vai assustar o cliente, vai gerar insegurança, vai gerar desconfiança e não é esse o objetivo. Então, por exemplo, aqui, né, na área da saúde, o hospital está implementando esse sistema de agendamento online e aí os pacientes eles precisam ser incentivados a usar essa nova plataforma. E aí, o que a gente vai fazer para que tenha essa mudança de comportamento? Campanhas, conscientizações, tutoriais, né, incentivando e encorajando eles a adoção desse novo sistema, propondo aí situações de gamificação, enfim, né, de recursos avançados, de avisos, algo que gere valor para esse cliente que ele fala assim, ah, legal, eu preciso disso. E que ele tenha esse desconforto de realizar essa mudança no seu comportamento. A próxima está relacionada com a mudança do ponto de contato, a próxima coluna. Quando falamos em mudança de ponto de contato, estamos falando basicamente da mudança do processo mapeado, né? Então, dos pontos de contato. Nesse caso, o nosso ponto de contato era a ligação, então o ponto de contato era com o atendente. Aqui vai passar a ser, né, por uma tecnologia. Não necessariamente um chatbox com inteligência artificial, algo do tipo, né? Mas algo online, né? Vamos dizer assim. E aí, então, eu não tenho mais o contato humano, mas o contato virtual. E aí, o que eu preciso nessa mudança de ponto de contato é garantir que seja da melhor forma possível estruturada, né? E aí, a gente vai documentar aqui essa mudança também desse ponto de contato. Por exemplo, a mudança do ponto de contato ela vai melhorar significativamente na variabilidade do atendimento, né? Porque o meu atendente A ele tem uma forma, o atendente B ele tem outra, né? Por mais que tenha treinamentos, scripts, cada um tem a sua cultura, os seus valores, tem o seu nível de paciência, né? E de empatia em ajudar, né? E cuidar, né? Vamos dizer assim, daquele cliente. Já com a tecnologia não, então a gente consegue homogeneizar tudo isso e tratar de uma forma mais igual, né? Todo esse processo e ter a certeza da garantia que está sendo realizada daquela forma. Então, são algumas mudanças importantes e estratégicas que a gente tem que documentar em relação desses pontos de contato, porque serão nossas mudanças de processos também, né, que estão interligadas. Que é o próximo item. Então, na próxima coluna, mudanças de processo, que está intimamente relacionado com as mudanças do ponto de contato também, né? Então, as mudanças dos processos, elas se referem às adaptações necessárias nos procedimentos internos, né, para dar suporte a essa nova solução. Então, eu troquei do atendimento, né, de pessoas, dos meus atendentes, para um atendimento online, por uma ferramenta, por machine learning. Então, o que isso vai mudar no meu processo organizacional como um todo? E isso tem que ser revisto. E aqui vai incluir a reestruturação de fluxos de trabalho, de mapeamentos, introduções de novas tecnologias, a redefinição de responsabilidades dentro da equipe e inclusive o remanejamento, né, de pessoas, porque muitos vão sair do operacional desse tático e às vezes eles vão assumir cargos mais específicos de analistas, cargos mais estratégicos, né, do que o operacional ali que não gera muito valor para a instituição de certa forma e que a tecnologia ela é muito mais barata para realizar isso, né, e que ela não conseguiria fazer o que as pessoas fazem de uma forma mais analítica, vamos dizer assim. Então aqui para a gente fechar com um exemplo, continuando com o exemplo do hospital, nessa mudança de processo, né, está a implementação de um sistema do agendamento online
para garantir a mudança dos processos do atendimento ao cliente, como a gente já falou. E aqui vai incluir, por exemplo, a capacitação da equipe para gerenciar esse novo sistema, né? A reconfiguração dos fluxos de trabalho da equipe, como a gente já falou, a integração do agendamento online com os sistemas já existentes dentro do serviço, né? A interoperabilidade. Então, os sistemas têm que se conversar, né? Porque senão vira uma festa dentro da empresa, aquele caos. Então, tudo isso é muito importante que seja já elencado e relacionado nessas mudanças do processo como um todo. E aí, fora da metodologia, mas que faz total sentido, né, para a gente ter uma visão mais ampliada sobre como garantir que essas mudanças descritas elas sejam viáveis e elas se transformem em algo de sucesso, né, seja uma jornada de sucesso, seja um processo de sucesso, é essencial a gente seguir algumas etapas importantes. Por exemplo, né, o planejamento detalhado. Então, desenvolver um plano de ação. Minha planilha está pronta, já defini na minha tabela, né, as 4 colunas. O que eu faço agora? Então, vou desenvolver todo um planejamento detalhado, né, desenvolver um plano de ação, pode ser um 5W2Hs, e descrever todas as etapas necessárias de implementação dessas mudanças, incluindo cronogramas, recursos, as pessoas responsáveis por cada tarefa, né, tudo isso com prazos muito delimitados e definidos. O engajamento dos stakeholders, já falamos, é essencial. Então, envolver todos os stakeholders relevantes, incluindo clientes, funcionários, parceiros. Então, tem que ser todos incluídos nesse processo. E planejar essa implementação. E aí isso vai garantir uma transparência, uma seriedade, uma preocupação com todas essas partes. Isso vai garantir que todos estejam comprometidos e alinhados com o sucesso desse projeto. Inclusive, não vão ser pegos de surpresas, né? Nesse meio processo aí, e até alguns deles começar a lutar contra a implantação disso tudo, né? E a gente tem um efeito reverso do que aquilo a gente espera. Comunicação eficaz ela é essencial em qualquer projeto, em qualquer processo relacionado à experiência do cliente, à experiência do paciente. Então, estabelecer canais de comunicação muito claros e informar todos os seus stakeholders desse processo, né? E também deixar muito claro os desafios, porque quando chegar nesses desafios, eles não sejam surpreendidos como sendo uma etapa de muita dificuldade que não estava planejada ou prevista. Então, é muito importante também que seja elencado aí essa parte dos desafios. A comunicação eficaz ela é fundamental, então, para manter o alinhamento e o engajamento de todos. Deixar todo mundo na mesma página, né? E por fim, um monitoramento e avaliação. Então, né, já falamos até do plano de ação lá no início. É impossível ter todo esse processo se a gente não monitorar e avaliar como que está sendo a implantação, todos os processos, se estão sendo seguidos ou não, né? E aí implementar um sistema de monitoramento para avaliar esse impacto das mudanças, ajustar todo esse plano conforme necessário é muito importante. Ao seguir então essas etapas, a gente provavelmente vai conseguir transformar sim ideias inovadoras em projetos bem-sucedidos, né? Que não apenas atendam às necessidades dos clientes, mas também vai impulsionar o sucesso de toda a organização ou a unidade de negócio em que está sendo inserida. Então, por isso que é muito importante se atentar a essas etapas, a esses processos e a documentação de tudo isso. Porque se precisarmos rever algo, né, ou voltar atrás, ou implantar um processo semelhante, muitas coisas a gente já vai estar pronto. Se precisarmos de implantar alguma outra melhoria relacionada à experiência nessa mesma área ou em uma outra área, e o meu público, o meu cliente, ele é o mesmo, eu já tenho muitas dessas etapas de todos os 8 passos da metodologia já realizadas, né? Claro que o meu cliente ele muda, né? Então, periodicamente eu tenho que ter essa atenção também de revisar todo esse meu processo para manter esse detalhamento do como mudou o meu perfil de cliente também ao longo do tempo, certo? Então, aqui é essa etapa, né? Etapa 7, para a gente finalizar aqui. Espero que vocês gostaram, entenderam um pouco melhor de como a gente faz o detalhamento dessas mudanças, a importância dessas mudanças estarem documentadas, né? Aqui vai entrar algo muito importante que as organizações trabalham bastante, né? Hoje se fala muito também na área da saúde, que é a gestão da mudança.
Então, ela está muito evidente se a sua instituição ela trabalha ou ela tem um departamento, uma pessoa que cuida disso, é muito importante que ela seja envolvida em todo esse processo também. Aguardo vocês no próximo vídeo, na nossa aula 8, para a gente fechar aí o nosso curso.